Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Amém. Deus deseja nos ensinar, nos moldar, nos trazer uma palavra do coração dele para o nosso coração. Amém? Amém. Abra a palavra de Deus comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Verso 7. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Senhor, eis aqui a tua palavra que é viva, que é eficaz, e eis aqui também as nossas vidas e os nossos corações. Que essa palavra, Senhor, caia como semente numa terra fértil, Senhor, numa terra preparada dos nossos corações, para que essa semente caia, ela germine, ela frutifique, Senhor, em nome de Jesus. E que todo espírito contrário que vem trazendo distração, que vem trazendo angústia, confusão nas nossas mentes, seja neutralizado pelo poder do nome de Jesus Cristo nesta manhã, e que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Fala, Senhor, através da minha vida, a tua mensagem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. É um versículo que o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos durante essas semanas, essas últimas semanas, e eu ouvia do Senhor: tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. E é assim que nasceu essa mensagem. E o tema da mensagem não poderia ser outro, então: tesouro em vasos de barro. E é interessante que nesse versículo ele fala dois conceitos, né, sobre duas coisas, sobre tesouro e sobre vaso de barro. Por que vaso de barro? Então a gente vai lá no início da Bíblia, lá em Gênesis 2, versículo 7, a gente vai ver por que esse versículo fala sobre barro. Vasos de barro somos nós, é o apóstolo Paulo dizendo que ele é um vaso de barro, que carrega nele um tesouro. Gênesis 2, versículo 7, vai falar sobre a criação do homem. E diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Olha que lindo esse versículo. Deus formando um ser humano. Deus formando o homem. E Deus forma o homem de uma forma diferente do que forma todo o resto da criação. Quando ele fala: haja luz, houve luz. Haja luzeiros, os luzeiros se formaram, se fizeram. Mas o homem não, ele fez, ele formou o pó da terra, como se ele fizesse uma obra de arte. Ele mesmo formou do pó da terra. Vasos de barro. O homem é um vaso de barro, formado pelo pó da terra. E aqui eu fico imaginando, Deus fala lá no começo em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos, todos nós. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos empenhados em fazer o homem à imagem e semelhança
semelhança de Deus, do pó da terra. E aí eu fico imaginando o pó virando barro para poder ser moldado. O pó, para virar barro, ficar maleável, a ponto de ser moldável, precisa de água. O vaso de barro ele é formado de argila, que é o pó da terra com água, que o deixa moldável para que se forme um vaso. Então aqui Deus pegou o pó da terra, e eu creio que Jesus, que é o verbo que estava com Deus, que era Deus, que é a água viva, o verbo é Jesus, é próprio Jesus. Jesus diz: eu sou a água viva, a fonte de águas vivas. Ele é a água que se misturou com o pó da terra e formou o homem. Vaso de barro. Olha a grandeza da criação do homem, olha como nós fomos formados. Nós fomos formados do pó da terra, de barro. E aqui, voltando lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, ele fala sobre um vaso de barro. Ele não fala sobre um vaso de cristal, ele não fala que é um vaso de pedra, ele não fala que é um vaso de vidro, ele fala que é um vaso de barro. Porque vaso de barro remete à criação do homem, formação do homem do pó da terra, e também traz a humanidade do homem, a fragilidade do homem e principalmente a ausência de valor desse vaso. O vaso de barro não tem valor, é barato. Vaso de barro não é algo esplêndido, não é algo que tenha muito valor, que custe caro. É para lembrar quem nós somos e de onde nós viemos. Nós viemos do pó da terra, somos frágeis, somos humanos e não temos valor em nós mesmos. Mas mesmo assim, dentro desse vaso que não tem valor, existe um tesouro inestimável. Um tesouro inestimável está dentro de nós, que somos vasos de barro. Qual é esse tesouro? E é aí que nós vamos ver no versículo 5, porque aqui Paulo está construindo uma mensagem. Paulo está construindo uma ideia. E no versículo 5 aqui de 2 Coríntios 4 diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Paulo está falando sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus que é Jesus. E o tesouro que nós temos dentro de nós, que somos vaso de barro, é o próprio Cristo. Jesus Cristo dentro de nós. Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é a palavra, é o tesouro que está dentro de nós. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração como nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele começa a habitar dentro de nós. Ele é o nosso tesouro. Quando nós guardamos a sua palavra em nosso coração, e não somente no nosso intelecto, mas de praticar a sua palavra, nós carregamos Jesus dentro de nós, que somos vaso de barro. E nós carregamos Jesus, e nós também carregamos o Espírito Santo de Deus, que também é um tesouro que está dentro de nós, que somos vaso de barro, que não valemos nada, mas carregamos um tesouro inestimável, que é Jesus e o Espírito Santo de Deus. Atos, volta lá um pouquinho, em Atos 1:8. Atos 1:8 vai falar sobre o Espírito Santo, que é um tesouro inestimável que está dentro de nós, dentro de um vaso de barro. Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo,
e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui é Jesus falando com os seus discípulos. Jesus já tinha ressuscitado e ele estava para subir aos céus. E ele comissiona os discípulos, ele envia os discípulos, ele dá uma missão para os seus discípulos. Uma missão igual à sua, por isso que é comissão, é a missão junto. Jesus comissiona os seus discípulos a um propósito. E ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O poder que opera em nós não é nosso. O poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo que está em nós, que somos vaso de barro. Essa comissão dos discípulos não era só para os discípulos daquela época, mas para todos os discípulos que viriam após aqueles discípulos. E nós somos estes que carregamos em nós Jesus, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o poder que opera em nós e que nos faz ser testemunhas dele. E é interessante aqui que ele não fala assim: e serão meus pregadores por todos os confins da terra. Ele fala: e serão minhas testemunhas. Testemunhas são aquelas pessoas que viram, que conviveram, que tiveram intimidade com Jesus. Deus não chama pregadores que falam a respeito daquilo que ouvem ou do que leem. Jesus nos chama para sermos suas testemunhas, porque nós carregamos em nós, como vasos de barro, a palavra de Deus, o Espírito Santo, que nos capacita a testemunhar sobre Ele. E testemunhar sobre Ele fala sobre intimidade, fala de comunhão, aquele que vê Jesus, aquele que conhece Jesus, aquele que caminha com Jesus todos os dias da sua vida, aquele que tem uma vida de oração, de jejum, aqueles que leem a palavra de Deus, têm a verdade revelada pelo próprio Jesus e não uma verdade assimilada de ouvir falar, alguém falou. Jesus te revelou, por isso você testemunha. Jesus nos revela, por isso nós testemunhamos. Nós não pregamos, nós testemunhamos daquilo que Jesus fez em nós. Os discípulos, como vasos de barro, vestidos de humanidade, são então revestidos do poder do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus, e nós também. Esse é o nosso papel. João, volta um pouquinho. João também vai falar sobre o Espírito Santo que está em nós e que nos capacita. João 14, os versículos 12 ao 14. Jesus também dizendo: qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? E como exercermos esta missão? João 14, versículo 12 ao 14 diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não é o vaso de barro que é glorificado, é o Deus que opera no vaso, apesar do vaso. Apesar do vaso de barro, cheio de humanidade, de fragilidade, com ausência de valor, o Espírito Santo que está dentro desse vaso, Jesus que está dentro desse vaso, esses tesouros que estão dentro desse vaso, que somos nós, nos capacita a fazer as obras de Jesus para que o Pai seja glorificado e não nós mesmos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome na glória. Salmo 115. Que Ele cresça e eu diminua. João
3:30. Nós temos um tesouro em vaso de barro. E esse versículo me fez lembrar de uma mensagem que eu li há alguns anos atrás, muitos anos atrás, que dizia assim: você é pó, caco ou barro? Olha que interessante. Você é pó da terra, você é caco ou você é barro? O pó são aqueles que ainda não foram lavados pela água que é Jesus. O pó são aqueles que não foram lavados, molhados pela palavra de Deus, não se converteram, são pó secos e sem forma, e são levados por qualquer vento de doutrina. Esses são o pó. Caco. O que é o caco? O caco é o barro endurecido, que se converteu e até se permitiu por um tempo ser moldado, mas achou que já estava lindo e pronto. Não deixou mais o oleiro trabalhar. Está na igreja, mas endurecido pela religiosidade. Não reconhece o seu erro e culpa as pessoas. Acha que está moldado, que está formado, que não precisa mudar. Esse é o caco. O que endureceu esse barro e o transformou em caco? Porque um dia ele foi barro, um dia ele foi pó, recebeu a palavra de Deus, foi molhado pela palavra de Deus, virou barro moldável, e enquanto o oleiro estava ali trabalhando nesse barro para formar um vaso, algo aconteceu e o vaso não foi formado. Ele endureceu e virou um caco. O orgulho tomou conta desse barro. A incredulidade, a religiosidade, a desobediência à palavra de Deus e principalmente a ausência de intimidade com o oleiro fez com que esse barro secasse antes do tempo e virasse um caco. O caco acha que é vaso, mas é caco. O caco fere as pessoas ao invés de ser instrumento de cura. Você já viu um caco? Um caco de barro. Ele fere. Caco de barro. Acha que é vaso, mas está ferindo as pessoas. O caco é o barro endurecido e precisa ser moído até virar pó de novo, para ser molhado novamente com a palavra de Deus que é Jesus, para virar barro novamente, de modo a ser moldado novamente pelo oleiro. Não há outra forma desse caco ser reconstruído se ele não for moído até virar pó. Glória a Deus. Para que ele seja construído novamente. Um exemplo de caco na palavra de Deus é o apóstolo Paulo. Ele era judeu, religioso, que achava que era um vaso, mas era um caco. Ele feria e matava as pessoas e não carregava Deus dentro de si, embora achasse que sim. E muitas pessoas estão achando que são vasos, mas são cacos. Elas acham que estão carregando a presença de Deus, mas não estão. Elas acham que pela sua religiosidade elas estão agradando o coração de Deus, mas não estão. E elas não estão levando a cura de Jesus, elas estão ferindo as pessoas. Jeremias 2, versículo 13. Vamos lá um pouquinho, lá no Velho Testamento. Jeremias 2, verso 13. Essa palavra de confronto de Deus
é puro amor do Senhor por nós. Porque Ele não quer que sejamos cacos para sermos moídos como pó, para depois sermos molhados e virarmos barro novamente. É o amor do Senhor por nós, essa palavra de confronto, porque Ele não quer que nenhum de nós sejamos cacos. Jeremias 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. O caco é como uma cisterna rachada. Ele acha que é vaso, mas como o caco não retém água. E por que esse caco ficou seco? Jeremias 2,13 fala para nós aqui: porque o meu povo cometeu 2 males, me abandonaram, e eu sou a fonte de água viva. Se você não tem a fonte de água viva que é Jesus, você seca. Nós secamos antes da hora, sem a presença de Jesus nas nossas vidas, sem a intimidade com Jesus nas nossas vidas, que é construída todos os dias, não só um domingo por semana, não só no culto de Santa Ceia, mas todos os dias. A nossa vida de intimidade e comunhão com Jesus, Ele é a água que nos molha, que nos torna maleáveis. É a água que nos torna barro, para sermos maleáveis e virarmos um vaso que seja capaz de carregar os tesouros inestimáveis, que é Jesus e o Espírito Santo. Porque ficou seco, endureceu e virou um caco. Ele abandonou a fonte de água viva, que é Jesus. E ele acha que é um vaso, mas é como uma cisterna rachada, que não retém água, que não retém a palavra de Deus, e que não permite que o Espírito Santo haja sobre a vida dele, porque é preciso intimidade e comunhão com Deus. Isaías 45:9. A palavra de Deus, ela se explica, ela se completa. Nós estamos lendo vários trechos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, vários profetas, evangelhos. Todos eles falam sobre isso. Falam sobre pó, falam sobre caco, falam sobre barro, falam sobre vaso. Deus deseja falar conosco nesta manhã a respeito disso. Em toda a palavra de Deus, tudo se confirma e tudo se completa. A Bíblia explica a própria Bíblia. Isaías 45:9. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este vaso não tem alça? O caco confronta o agir do oleiro, que é Deus. Ele tem a palavra de Deus somente no seu intelecto, mas não no seu coração. O caco tem a palavra de Deus somente no seu intelecto, por isso ele não obedece a sua palavra, ele confronta, ele questiona a Deus, por isso ele não cresce, por isso ele não é moldável, por isso que ele não é maleável e molhado pela palavra de Deus, porque ele confronta a própria palavra de Deus, ele não a obedece, e se ele não obedece a palavra de Deus, ele não ama a Deus, porque amar a Deus não é um sentimento, amar a Deus é uma atitude de obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, Jesus Cristo dizendo.
Se você tem os mandamentos do Senhor somente no seu intelecto, mas não os guarda, guardar significa praticar. Você não ama verdadeiramente ao Senhor. Obediência é amar a Deus. Não há outra forma de amar a Deus. Não é pelas obras, pela caridade que você faz às pessoas que você demonstra o seu amor a Deus. É a obediência à sua palavra na plenitude dela, toda ela, não só alguns pontos. O caco acha que sabe mais do que o oleiro. E a última palavra é do caco e não do oleiro. O Senhor nos ama a tal ponto que Ele não quer que nós sejamos cacos. Porque quantos de nós, porventura, estamos secando por estarmos longe da presença de Deus? Estamos quase virando um caco. Mas Deus nos ama tanto que Ele não deseja que nós sejamos esmiuçados a pó pelas circunstâncias da vida para sermos de novo um barro. Ele chama a nossa atenção. Ele deseja que a gente se permita ser barro moldável à vontade e planos dele. Porque Ele que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O caco não sabe mais do que o oleiro. O barro não sabe mais do que o oleiro. O oleiro sabe o que está fazendo. E qual o formato de vaso que você deve ser, é Ele quem determina, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Então nós falamos do pó, que são as pessoas que não se converteram, que são como pó, levados por qualquer vento de doutrina. Nós falamos sobre o caco, que se deixou ser moldável um certo tempo, se molhou com a palavra de Jesus, mas que pelas circunstâncias da vida e por achar que ele tem razão e por não obedecer a palavra de Deus, por não ter intimidade com Deus, pelo seu orgulho, pela sua religiosidade, ele se secou antes de ser formado barro e virou um caco, ferindo a si e as pessoas. E agora nós vamos falar sobre o barro. O barro é o pó da terra misturado com água que forma a argila. E a argila que é colocada lá na roca do oleiro para que ela seja moldada com as mãos do artista, que é o próprio Deus. O homem é pó e a água viva é Jesus. Ele deseja que nós sejamos barro, como argila, dispostos a ser moldados por Ele. E eu me lembrei de uma música muito antiga que muita gente tem medo de cantar. Que diz assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz ela de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quantos de nós estamos dispostos a cantar essa canção e a dizer: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida, tudo aquilo que está me impedindo de ser um barro moldável à tua presença. Eu quero ser um vaso novo. Não é para nós termos medo de cantar essa canção. Muita gente fala assim: eu não, Deus me livre, não vou cantar essa canção, porque senão Deus vai me quebrar todo para me fazer de novo. Mas e aí, o vaso vai ficar todo torto? O caco vai ficar caco para o resto da vida? Não, não é isso que Deus deseja para nós, porque nós precisamos guardar dentro de nós esse tesouro inestimável que é a palavra de Deus.
Espírito Santo de Deus que nos capacita a sermos suas testemunhas, não os seus pregadores, as suas testemunhas, testemunhas que viram Jesus, testemunhas que ouviram Jesus, que experimentaram a presença de Jesus na sua intimidade, na sua comunhão com Ele, na sua casa, no seu quarto, no seu secreto. Se nós formos caco, não teremos espaço para Jesus e não teremos espaço para o Espírito Santo de Deus. Precisamos ser barro, moldável. Barro é aquele que permite moldar o seu temperamento e as suas atitudes. Barro é aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. É aquele que medita na palavra de Deus, que tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, que tem intimidade com Deus, que tem intimidade com Jesus. É aquele que não se distrai. Hoje nós temos muitas distrações, o mundo nos oferece muitas distrações, seja na televisão, seja nos eventos sociais, seja no celular. Barro é aquele que não se distrai. Como filhos de Deus, nós não temos tempo para desperdiçar a nossa vida com aquilo que não nos edifica, aquilo que não nos constrói. Será que eu vou ver aquele filme, aquela série? Será que aquilo vai me edificar em algo? Se não, então eu não vou assistir. Eu não vou gastar meu tempo nisso. Eu vou gastar meu tempo lendo a Bíblia, lendo um livro cristão, ouvindo uma pregação, orando, falando com Deus. Será que esses vídeos do YouTube que me prendem vão me edificar em algo? Será que vale a pena ficar aqui horas e horas e horas no Instagram, no Facebook, no YouTube? Será que tudo isso que eu estou vendo está me edificando? Se não está me edificando, se não vai me aproximar de Deus, então eu não vou ver. Será que eu vou naquela festa? Será que aquela festa vai me edificar em algo, vai me aproximar de Deus? Se não vai, então eu não vou. Nós precisamos ser radicais com a palavra de Deus. Se nós queremos guardar tesouros em vaso de barro, nós precisamos ser vaso de barro. Não dá para guardar tesouro sendo um caco. Não dá. Isaías, e agora é o último versículo, Isaías 64. Deus quer que nós sejamos barro para sermos vaso e como vasos guardarmos tesouros inestimáveis, que é o próprio Jesus e que é o Espírito Santo de Deus. Isaías 64, versículo 8, diz assim: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, moldável, maleável, cheios da água viva, que é Jesus, a palavra de Deus. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Amém? Eu queria que vocês fechassem os seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Vamos nos concentrar na presença de Deus. Deus deseja que nós sejamos barro, que é o pó da terra molhado por Jesus, que é a água viva que desceu dos céus. Um
um barro moldado em vaso, sem rachaduras, cheio e transbordante de Jesus, para sermos suas testemunhas em palavra e poder do Espírito Santo que opera em nós, manifestando as obras de Jesus na terra para a glória de Deus, não do vaso, mas para a glória do Pai, o nosso oleiro. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor, por acharmos que nós já somos vasos prontos, perfeitos. Nos perdoa, Senhor, por não permitir que o Senhor termine a obra do vaso em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, por nos distrairmos com tantas coisas neste mundo, com tantas coisas que nos distraem, Senhor, da Tua presença. Nos perdoa, Senhor, por preferirmos outras coisas ao invés da Tua presença. Nos perdoa, Jesus. Envolve em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio a Tua santidade.
desejamos a Tua presença, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelo nosso coração duro. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós escolhemos outras coisas senão a Tua presença. Nos perdoa, Senhor, por estarmos secando sem a palavra de Deus nos nossos corações. Nos perdoa, Senhor, por estarmos enrijecidos, Senhor, por falta de intimidade e comunhão contigo. Nos perdoa, Senhor, por não enxergar a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua santidade, Senhor, por não enxergar que é preciso e necessário buscar primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. Nos perdoa, Senhor, nós estamos aqui agradecendo a Ti, Senhor, por essa palavra, agradecendo a Ti pelo Teu amor que nos resgata. Antes que seja tarde demais, o Teu amor nos resgata. O Teu amor por nós é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande. Apesar de nós, de toda a nossa humanidade, fragilidade e ausência de valor, o Senhor deseja habitar em nós e ser o tesouro inestimável que guardamos. Senhor, nós Te pedimos perdão e nós nos entregamos, Senhor, nas Tuas mãos. Nós nos entregamos na mão do oleiro nesta manhã e nós permitimos que Jesus nos amoleça o nosso coração e nos torne moldáveis. Nós queremos ser um vaso novo. Nós precisamos ser um vaso novo, sem rachaduras, para guardarmos dentro de nós os tesouros inestimáveis, que é a Tua palavra, que é o Espírito Santo de Deus, para sermos Tuas testemunhas, aqueles que vivem aquilo que dizem, aqueles que experimentaram e por isso têm autoridade de falar sobre. Obrigada pelo Teu amor, Senhor. Somos vasos em Tuas mãos. Somos novamente barro moldáveis em Tuas mãos. Nos arrependemos dos nossos pecados e do nosso afastamento, e o Senhor nos lavou, e o Senhor nos purificou, e o Senhor nos molhou com águas vivas. Somos barro, moldáveis na mão do oleiro, vasos de honra que honram o Teu nome e que são cheios da Tua presença, cheios da presença de Jesus e cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, que nós possamos, Senhor, continuar nesse compromisso diário de sermos barro moldáveis nas Tuas mãos e de guardarmos aquilo que é mais precioso dentro de nós, que é a Tua presença. Obrigada, Jesus. Glorificado seja o Teu nome para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. A Tua presença é tão forte neste lugar aqui. Não temos palavras, Senhor. Não temos palavras para Te agradecer. Não tenho palavras para agradecer, Senhor, por tantos vasos refeitos nesta manhã, neste lugar. Tantos vasos lindos, cada um da sua maneira, cada um formado da sua maneira, adornado de uma maneira diferente, mas cheios do mesmo. Vasos de barro, frágeis, sem valor, mas cheios de Jesus.
inestimáveis que carregamos a partir de hoje e para todo sempre dentro de nós. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Que nós possamos viver essa verdade todos os dias. Em nome de Jesus.